Olá pessoal, tudo bom? Na aula passada a gente viu aí sobre a parte. Deixa eu ver até aqui que a gente está vendo struct. E o que a gente vai ver nessa aula vai ser sobre ponteiros. Tá? Bom, a gente já teve uma aula sobre variáveis. Tá? Ponteiros nada mais que são variáveis. Tá? Mas é uma forma diferente de você declarar uma variável. Tá? Pense que você tem o universo. O universo tem vários planetas, tá? E vamos dizer que o universo ele tem o vácuo, tá? Ou seja, no vácuo não existe nada. Se eu colocar um papel nesse vácuo, agora existe um papel no vácuo, ou seja, o vácuo está sendo preenchido por um papel. Se eu colocar um papel naquele vácuo, eu consigo escrever naquele vácuo, naquele papel, né? Se eu tirar o papel, eu não consigo escrever mais no vácuo, porque eu não tenho nada ali para poder escrever. Ou seja, eu deixo de ter algo com que eu possa escrever. Então, aqui na tela eu posso criar uma variável do tipo x, dizer que ela vai guardar um ponto flutuante e colocar um valor dentro dela, tá? Se eu for vir aqui, ó, e dar um imprimir, né? Vou vir aqui dar um fmt e imprimir esse valor que está ali dentro, e eu mandar aqui dar um go run aqui na minha aplicação, veja que ele imprimiu aqui para mim o tipo da minha variável, tá? Ó, float. Se eu colocar um asterístico aqui atrás, isso aqui já vira um ponteiro, né? Então eu consigo vir aqui e escrever x recebe 20, né, na minha variável, tá? Porém, a forma que esse dado aqui é armazenado na minha aplicação, eu consigo ter o conceito de vazio, ou seja, como se eu coloco o papel no universo e eu tiro o papel no universo. Eu consigo checar se essa variável ela foi criada, tá? Então, eu vou colocar aqui para imprimir x, ó. Vou colocar aqui, vou colocar aqui o valor de x. Então, veja ali que ele escreveu ali para mim, ó, variável um asteriscozinho, string valor interrupt. Deixa eu colocar aqui um ln aqui que está reclamando que esse cara aqui não pode imprimir. Então tá aqui, ó. Mandei imprimir e eu vou dar agora aqui um go run e veja que ele vai escrever a palavra new, ó, dizendo que tá vazio. Ou seja, é como se não tivesse um papel ali para mim poder escrever um valor, tá? Eu posso pegar essa variável de x e setar um valor dentro dela? Posso, só que aí eu tenho que escrever de uma forma diferente esse valor. Eu tenho que criar esse valor, né, para mim poder escrever. Eu não vou poder mais colocar um valor do jeito que eu bem entender ali dentro, ó. A aplicação está dizendo que ele é um literal, né? Eu não posso mais setar um valor propriamente dito direto nessa aplicação. Eu tenho que criar essa variável. Então, até mesmo se eu quiser criar uma struct, ó, vou criar aqui uma struct aqui dentro da minha aplicação. Vou chamar ela aqui de pessoa. E eu vou colocar aqui só uma propriedade aqui como nome, tá? Então, vamos fazer igual vamos criar aqui, ó, ela como tipo pessoa. E eu consigo já aqui, através desse x, escrever um dado e imprimir um dado, ó. Então, vou vir aqui, vou imprimir. Veja que apareceu aqui, ó, João escrito. Tá? Se eu não escrever nada, tá, não vou preencher valor dentro de pessoa e eu mandar criar o valor, veja que veio um array no lugar, mas não veio a palavra new, tá? Se eu colocar, ou seja, nesse caso aqui, ele não existe o conceito de vazio. Então, se eu colocar deste jeito aqui, ó lá, agora apareceu a palavra new. Por quê? Porque eu não criei esse valor ainda. Então, se eu colocar aqui essa variável e eu começar a preencher ela agora, ó, eu vou colocar um e-comercial, porque o e-comercial serve para criar variáveis do tipo ponteiro. Então, eu tenho aqui, ó, pessoas, ou melhor, pessoa, né? Deixa eu deixar no singular aqui. Eu tenho aqui uma pessoa, que é o João, e eu vou criar, ó. Então, eu vi lá que agora apareceu o João.
tá? Isso aqui é chamado de ponteiro, por quê? Eu estou apontando para um ponto de memória RAM e esse ponto pode estar vazio ou não de dado, tá? Veja o seguinte, ó, se eu escrever assim, ó, if x é igual a new, se é igual a new, eu quero que ele imprima um texto aqui, is new. Então, ele está como ponteiro aqui para mim, tá? Então, vou rodar. Ele escreveu lá, ó, is new, ou seja, está vazio, tá? Olha lá, está vazio e imprimiu o new. Vou tirar o ponteiro. Veja que ele diz aqui para mim, ó, que eu não posso mais comparar como new, porque é como se eu tivesse colocado uma folha de papel em branco aqui e aquele papel tivesse ocupando aquele pedaço do universo. E mesmo por mais que o papel esteja branco, ou seja, não tenha preenchimento nenhum, né? Existe algo ali, tá? Então é como se, vamos pegar aqui, ó, pegar um Paint aqui, eu vou explicar para vocês de uma forma mais prática. Eu vou pintar, ó, esse fundo aqui de preto. Então pense que preto é o universo. Quando eu crio ele como um ponteiro, ele é como essa tela preta aqui. Quando eu checar lá, ele vai dar igual a new, ou seja, está vazio o universo, tá? Então, se eu colocar assim, ó, é como se fosse meu ponteiro lá na minha memória RAM. Tá? Olha lá, ó, está vazio. Quando eu digo que ele não é um ponteiro, tá? É como se ele tivesse criado uma folha de papel aqui no universo, tá? E essa folha de papel fosse uma folha em branco, tá? Se eu for checar lá, ela sempre vai existir, porque eu criei a folha de papel em branco. Por mais que eu não tenha escrito nada nessa folha de papel, né, ela existe aqui no espaço, né? E quando eu coloco que ela não é um ponteiro, é como se eu tivesse colocado um papel aqui dentro. Se eu criasse uma outra variável, por exemplo, vou colocar aqui mais uma variável aqui, ó. Vou colocar uma variável aqui que vai se chamar y pessoa, tá? Vou mandar imprimir a y aqui também para ele não chiar. Então, vou limpar esse aqui e vou mandar imprimir, ó. Veja que ele vai preencher aqui para mim, ó, duas chaves aqui dentro. É como se eu tivesse vindo aqui na minha memória RAM e criasse dois papéis aqui dentro da minha aplicação, por mais que eu não tenha preenchido nada ainda dentro dele. Ou seja, eu vim aqui e criei dois papéis. Se eu criar uma terceira variável, ele vai criar um terceiro papel aqui no espaço, tá? Eu tenho como checar se isso aqui está vazio? Não, porque o papel existe, por mais que ele esteja em branco. Se eu escrever o meu nome aqui dentro, né, ou seja, eu vim aqui escrever o meu nome aqui na linha do meu arquivo aqui dentro, né, eu estou escrevendo coisa aqui no meu arquivo, né, mas o papel existe, né, e por esse papel existir aqui na minha aplicação, ele coloca como essas duas chaves aqui para mim, tá? Então eu vou ter o colchetes ali representando, né, a chave e o colchetes representando esses valores. Quando ele está new, é como se o espaço aqui tivesse tudo preto, ou seja, não tivesse nada aqui dentro, né? Ou seja, o universo está vazio, não existe mais o papel aqui dentro, né? Ou seja, esses carinhas aqui não existem mais lá no universo, só está essa parte preta, tá? Paulo, quando que eu vou utilizar esse tipo de coisa? Bom, no Go você tem a praticidade de poder usar os dois, mas eu utilizo isso aqui quando eu tenho que ter a obrigatoriedade de criar valores. Exemplo, eu posso ter aquela variável com um instante vazio ou ela com um valor. Por quê? Vamos dizer que eu queira checar se essa variável que já foi preenchida, né? Se eu rodar aqui, ó, escrever assim, ó, x é igual a João, vou colocar aqui que x é um ponteiro.
Se eu quiser vir aqui e falar que x agora é igual a Pedrinho e rodar aqui a minha aplicação, veja que ficou só o Pedrinho por último. Eu vou colocar aqui, eu vou comentar o João aqui, ó. Olha lá, ó, ficou o João. Se eu colocar agora o Pedrinho, o último que vai ficar é o Pedrinho. Assim, mas não, Paulo, eu quero que, se já tem uma pessoa aqui dentro, eu não quero poder criar outra. Aí o Nil é o que vai me dizer, ele vai checar lá, já existe um papel lá? Existe, então não deixa preencher. Então o ponteiro me ajuda a fazer essa verificação. Então como ele é ponteiro agora, eu consigo fazer assim, ó, if x é igual a Nil, se é igual a Nil, eu quero preencher com o Pedrinho. Tá? Vou rodar aqui agora, vocês veem que antes o Pedrinho tinha sido preenchido e vai ter o João só preenchido ali agora. Olha lá, o João. Por quê? Eu verifiquei se a variável já está preenchida, tá? E por já ter, eu consegui verificar que ela está preenchida, eu não consegui preencher com o Pedrinho. Vamos dizer que eu não coloquei o João e ficou só o Pedrinho. Agora a variável não vai ter nada e ele vai preencher com o João. Olha lá, ó, com o Pedrinho, na verdade. Então preencheu com o Pedrinho porque ele verificou que ela não estava preenchida ainda e ele preencheu. Quando que eu utilizaria isso? Vamos dizer que eu tenho um arquivo de configuração e eu leio esse arquivo de configuração uma vez, não faz sentido eu vir lá e ler ele de novo, porque eu já li aquela configuração e eu vou usar ela na minha aplicação. Eu poderia ter alguma outra ferramenta que checa, já foi lido o arquivo? Não, então lê ele. E ter várias etapas que fazem essa checagem se o arquivo já foi lido ou não. E óbvio que aí eu posso verificar como que ele foi lido através desse Nil aqui. Se já foi lido, eu não vou ler o arquivo de novo, porque o arquivo já está lido. Tá? Então, basicamente, é dessa forma que a gente acaba utilizando. Tá? Outra coisa, o ponteiro eu também tenho como limpar. Tá? Então, eu vi aqui que tá preenchido o Pedrinho aqui, por exemplo. Eu poderia chegar aqui e dizer que x agora é igual a Nil, limpando o Pedrinho ali, ó. Eu vim executar aqui, ó lá, o Pedrinho agora é Nil. Eu consigo limpar o valor também. Veja que o do Y aqui, ó, por mais que Y não está preenchido, vamos preencher aqui o Y com o valor, ó. Vim aqui, vou colocar o Y igual uma pessoa aqui, igual a Lulu aqui. Vamos colocar aqui a Lulu. Então vou colocar aqui, ó, tá lá a Lulu. Vou preencher lá, ó, tá escrito Lulu. Como é que eu limpo a Lulu aqui? Se eu quiser vir aqui e vou conseguir colocar aqui, ó, y é igual a Nil. Veja que já não dá, ó. Ele forçadamente ele tem que ter um valor lá dentro, porque a variável ela já existe. Eu poderia criar uma pessoa vazia para substituir, ó. Eu poderia vir aqui pessoa no lugar do Nil e colocar aqui vai existir uma pessoa vazia lá dentro. Ó, vou vir aqui, vou rodar. Olha lá, mas eu não consegui limpar ela, ó. Eu tive que colocar uma pessoa, nem que fosse uma pessoa vazio. Então seria como eu não conseguisse limpar essa folha de papel aqui e eu tivesse que colocar uma outra folha em branco por cima. Ou seja, eu tivesse que vir aqui recortar essa folha em branco aqui, por exemplo, ó, e eu tivesse que colocar uma outra folha em branco em cima, tá? Porque eu nunca vou conseguir apagar essa variável, eu sempre só vou poder colocar uma folha nova em cima. Então eu escrevi lá no arquivo, escrevi um monte de coisa, posso apagar a folha? Não, eu sou obrigado a vir aqui e colocar uma outra folha de dado em cima, ou seja, aquele valor ele sempre vai estar alocado na minha memória, tá? Já como Nil não, se fosse um Nil eu conseguiria vir aqui e simplesmente fazer essa folha deixar de existir, ó. Ela limpou lá da memória, ó. Tá? Então essa é a diferença. Ah, Paulo, o que isso aí vai representar para mim? Bom, eu vou dar aqui um Ctrl Shift ESC no Windows e ele vai abrir aqui para mim a minha aplicação. O que isso representa para mim? Toda aplicação, ó, ela ocupa uma memória RAM. Ó, eu tenho um joguinho aqui que está rodando, está ocupando 3 GB de RAM. Eu tenho a minha ferramenta de programação que está ocupando 1.4 GB de RAM. Eu tenho meu navegador que está ocupando 581 MB de RAM. E assim vai. Eu tenho aplicações aqui que podem ocupar desde kbyte ou megabyte. Eu tenho essa daqui ó, que está ocupando menos de 1 megabyte no meu computador. Tá? E o simples fato de eu estar colocando essas variáveis aqui na minha aplicação, isso faz ocupar memória RAM. Tá?
Vamos pegar aqui, ó, um comandinho aqui, ó, go build ponto, tá? Ele vai gerar aqui para mim um exe dessa aplicação e eu vou rodar ela aqui na minha máquina. Ela vai rodar tão rápido, ela vai fechar. Eu vou fazer o seguinte, para ela não fechar, eu vou pedir para ela esperar aqui. Vou colocar um for infinito aqui, tá? Só para ela não fechar aqui. Ela vai ficar nesse for infinito. Eu vou colocar dessa forma aqui. Isso aqui vai impedir dessa aplicação sair aqui. Se eu te colocar assim, eu acho que ela já não consegue sair. Por mais que não tenha nada ali dentro, eu vou pedir só para ela escrever qualquer dado aqui toda hora na minha aplicação, só para ela não sair, tá? Então, vou buildar ela aqui. E vou pegar aqui o meu exe e vou rodar ele aqui no meu computador. Tá? Olha lá, ficou aberto a minha aplicação. E eu vou procurar aqui pelo nome, porque ele deve estar com o nome de Projeto 001. Então, vou procurar aqui na minha... Olha lá, tá aqui, ó, Projeto 001. Como ele é um loop infinito, ele está ocupando bastante processador. Mas veja que de RAM, ele ocupou aqui, ó, 8 MB. Quanto mais memória eu for colocando nessa minha aplicação ali, tá? Mais memória ela vai ocupando. Então, quanto mais variáveis eu colocar lá dentro, vai gastando memória. E se eu colocar essa variável como não sendo um ponteiro, né, ela sempre vai ocupar já o espaço, tá? Na minha memória RAM. Então, o ideal sempre é usar como ponteiro, porque eu só vou ocupar aquele valor daquela variável quando eu realmente necessitar. Eu vou lá verificar se ela está vazia e vou lá e vou preencher um valor nela, tá? Quando que isso aí é usado? Por exemplo, às vezes eu tenho um arquivo de texto. O arquivo de texto tem lá 300 MB. Já pensou? Você abrir a sua aplicação e não ter nada guardado dentro e ela já startar com 300 MB porque você já alocou aquilo ali no seu computador? Se ela é um ponteiro, eu já consigo startar ela como vazia e só vou ler quando precisar. Quem que faz isso? O Word. Você abre o Word, tá lá aquela telinha em branco, lá aquela página bonitinha sem estar escrito nada. A partir do momento que você começou a escrever, ele vai lá e preenche aquela variável com um valor, né? Ou quando você vai lá e dá um open abrindo um novo documento do Word, ele vai lá e preenche aquela variável, né, com um valor. Onde que a gente fez isso? Na aula passada, a gente lendo um JSON, se eu colocar um arquivo já alocado na memória, ou seja, eu já leio ele e aloco ele, eu já estou gastando memória RAM naquele arquivo, porque vai gastar para ler aquele arquivo, né, e permanecer com aquele arquivo aberto no meu computador, tá? Então, é importante a gente ter o domínio de entender essa questão aqui, de quando eu vou poder esvaziar esse espaço da minha memória RAM ou não, ou se eu preciso ter ele ocupado ou não na minha aplicação, ok? Bom, espero que vocês tenham entendido aí o conceito de ponteiro e o conceito de uma variável que não é um ponteiro, tá? E o que ela representa aqui na nossa memória RAM, aqui, que é esse espaço vazio, essa parte negra aqui da nossa aplicação, ok? Vou ficando por aqui, até a próxima.